Manual de Persuasão do FBI, de John R. Schaffer e Marvin Carlins. Introdução do livro. No Manual de Persuasão do FBI, os autores exploram as técnicas utilizadas pelo FBI para influenciar e persuadir pessoas em diversas situações. A introdução estabelece a importância da persuasão tanto no contexto da aplicação da lei quanto na vida cotidiana, destacando como a habilidade de influenciar é essencial para negociações, vendas, interações sociais e tomadas de decisão. Os autores explicam que as técnicas apresentadas no livro foram desenvolvidas a partir da análise do comportamento humano e da psicologia aplicada, tornando-se ferramentas valiosas para qualquer pessoa interessada em melhorar suas habilidades de comunicação e influência. Capítulo 1. O que faz as pessoas dizerem sim? A base da persuasão está na compreensão de como e por que as pessoas tomam decisões. Os autores exploram os princípios psicológicos que fazem com que uma pessoa concorde com um pedido, abordando conceitos como reciprocidade, escassez e autoridade. Para ilustrar, citam exemplos de negociações reais do FBI, onde agentes conseguiram convencer criminosos a se renderem sem o uso da força. Também mostram como essas técnicas podem ser aplicadas na vida cotidiana, como em vendas e negociações empresariais. Pequenos gestos, como oferecer algo antes de pedir algo em troca, podem aumentar significativamente a chance de sucesso em uma interação persuasiva. Outro ponto importante abordado é a linguagem corporal e o tom de voz, que influenciam fortemente a maneira como uma mensagem é recebida. O uso das palavras certas no momento adequado pode fazer com que uma pessoa se sinta mais inclinada a concordar, especialmente se combinadas com uma postura confiante e um tom de voz calmo e assertivo. Capítulo 2. A importância da leitura do comportamento humano. A leitura do comportamento é uma das habilidades mais importantes para um agente do FBI e pode ser incrivelmente útil na vida cotidiana. Pequenas pistas, como expressões faciais, postura e microexpressões, revelam o que uma pessoa está realmente pensando ou sentindo. A observação detalhada permite identificar se alguém está sendo sincero ou tentando ocultar informações. Isso é especialmente útil em interrogações criminais, onde agentes precisam distinguir entre verdade e mentira rapidamente. No dia a dia, essa habilidade pode ser usada para avaliar se um cliente está realmente interessado em um produto ou se um parceiro de negócios está hesitante em fechar um acordo. Os autores fornecem exemplos práticos de como interpretar gestos comuns. Cruzar os braços pode indicar resistência, enquanto tocar o rosto pode ser um sinal de ansiedade ou incerteza. O ritmo da respiração e a direção do olhar também são pistas fundamentais para entender o estado emocional de uma pessoa. Capítulo 3. Construindo rapport e conexão rápida. Rapport é a base de qualquer interação persuasiva bem-sucedida. Os autores detalham como agentes do FBI criam conexões rápidas com suspeitos para ganhar sua confiança e extrair informações valiosas. A estratégia central é encontrar pontos em comum e demonstrar empatia genuína. Para criar rapport, é essencial espelhar o comportamento da outra pessoa de maneira sutil, reproduzindo sua linguagem corporal e padrão de fala. Isso gera uma sensação inconsciente de semelhança e conforto. No contexto de vendas ou negociações, esse princípio pode ser usado para conquistar rapidamente a simpatia de um cliente ou parceiro de negócios. Os autores também destacam a importância da escuta ativa. Fazer perguntas abertas e demonstrar interesse real pelo que a outra pessoa está dizendo faz com que ela se sinta valorizada e mais propensa a ser influenciada. Pequenos detalhes, como inclinar-se levemente para frente e manter contato visual, reforçam a impressão de que se está realmente engajado na conversa. Capítulo 4. O poder das perguntas certas. Os autores explicam como a formulação das perguntas pode mudar a percepção de uma situação e levar alguém a uma conclusão específica. As perguntas certas ajudam a guiar a conversa na direção desejada, levando a outra pessoa a concordar com um ponto de vista sem perceber que foi influenciada. Eles mostram que perguntas abertas incentivam a pessoa a revelar mais informações, enquanto perguntas fechadas podem ser usadas para limitar as opções disponíveis. No FBI, essa técnica é usada em interrogatórios para fazer com que um suspeito forneça informações sem perceber que está sendo conduzido. Os autores também explicam como perguntas podem ser estruturadas para quebrar resistências e criar um ambiente mais receptivo à persuasão. Capítulo 5. A importância da narrativa. Histórias são uma das formas mais poderosas de persuasão,
porque ativam as emoções das pessoas e fazem com que elas se conectem de maneira mais profunda com a mensagem transmitida. Os autores explicam que o cérebro humano está programado para processar informações através de narrativas, tornando-as mais memoráveis do que dados isolados. No FBI, contar uma história envolvente pode ser a chave para fazer um suspeito se identificar com o interlocutor e baixar a guarda. No mundo dos negócios e do marketing, as marcas que constroem narrativas fortes criam laços emocionais mais duradouros com seus clientes. Uma das estratégias destacadas é o uso de histórias pessoais ou exemplos concretos que ilustrem o ponto de vista do comunicador. As pessoas se lembram de experiências reais, especialmente quando conseguem se ver na situação descrita. Esse princípio é amplamente utilizado por grandes palestrantes, políticos e líderes empresariais para engajar o público e tornar suas mensagens mais persuasivas. No FBI, agentes muitas vezes compartilham experiências fictícias ou histórias adaptadas para criar empatia e encorajar suspeitos a compartilhar informações. Além disso, os autores ressaltam que boas histórias seguem um padrão: introdução, desenvolvimento e conclusão, sempre contendo um conflito e uma resolução. Quando bem estruturadas, essas narrativas geram curiosidade, mantêm a atenção do ouvinte e facilitam a absorção da mensagem principal. Isso pode ser aplicado em qualquer área da vida, seja ao convencer um cliente, fechar um acordo ou até mesmo melhorar a comunicação interpessoal no dia a dia. Capítulo 6. Como quebrar resistências. A resistência à persuasão é um dos maiores desafios para qualquer comunicador, e entender como superá-la pode ser a diferença entre um sim e um não. Os autores explicam que quando uma pessoa sente que está sendo pressionada ou manipulada, sua tendência natural é se fechar. Para evitar esse bloqueio, é essencial criar um ambiente onde a outra parte se sinta confortável e no controle da decisão. No FBI, essa técnica é usada para fazer suspeitos falarem sem que sintam que estão sendo forçados a isso. Uma estratégia eficaz para reduzir a resistência é a validação. Isso significa reconhecer os sentimentos, opiniões ou preocupações da outra pessoa antes de apresentar um ponto de vista diferente. Quando alguém sente que sua posição foi compreendida, tende a se tornar mais receptivo a novas informações. Um exemplo disso no dia a dia é quando um vendedor concorda com uma objeção inicial do cliente: sim, eu entendo que o preço parece alto à primeira vista, antes de apresentar os benefícios que justificam o valor. Outra técnica poderosa é oferecer opções em vez de um caminho único. As pessoas gostam de sentir que têm escolhas e que não estão sendo forçadas a agir de uma determinada maneira. No FBI, essa abordagem é usada para fazer suspeitos se sentirem menos acuados, por exemplo, perguntando se preferem falar em um escritório confortável ou na cela, dando a ilusão de que têm controle sobre a situação. No mundo dos negócios, oferecer duas alternativas em uma negociação pode aumentar a chance de aceitação, pois o interlocutor sente que está decidindo por conta própria. Capítulo 7. Estratégias de fechamento. Saber persuadir ao longo de uma conversa é importante, mas saber como encerrá-la de forma eficaz é ainda mais essencial. Muitas negociações, vendas e até interações cotidianas fracassam porque as pessoas não sabem a hora certa de finalizar e garantir que a decisão seja tomada. Os autores explicam que o fechamento da persuasão deve ser conduzido com naturalidade, sem pressões excessivas, para que a outra parte sinta que chegou à conclusão por conta própria. Uma das técnicas mencionadas é o efeito compromisso. Quando uma pessoa já investiu tempo e energia em uma conversa, ela se sente inclinada a manter a coerência com o que disse anteriormente. No FBI, isso é usado em interrogatórios, onde um suspeito pode ser levado a admitir pequenas informações primeiro, criando um efeito psicológico que o torna mais propenso a confessar crimes maiores. No contexto comercial, essa técnica pode ser aplicada ao levar um cliente a concordar com pequenas vantagens de um produto antes de fechar a compra final. Outro ponto essencial no fechamento é o reforço positivo. As pessoas gostam de sentir que tomaram uma boa decisão, e o comunicador deve reforçar essa ideia. No FBI, após conseguir uma confissão ou cooperação, os agentes reforçam que o suspeito fez a coisa certa. Em vendas e negociações, elogiar a escolha do cliente e destacar os benefícios que ele terá após a decisão ajuda a consolidar a persuasão e a evitar arrependimentos futuros. Capítulo 8. O papel da emoção na persuasão. As emoções desempenham um papel fundamental na tomada de decisões.
Os autores explicam que a maioria das pessoas acredita que age de forma racional, mas, na realidade, as emoções influenciam fortemente suas escolhas. No FBI, compreender esse aspecto é crucial para negociações e interrogatórios, pois identificar o estado emocional de um suspeito pode ajudar a direcionar a conversa de forma mais eficaz. Eles destacam que emoções como medo, alegria, raiva e culpa podem ser usadas estrategicamente para persuadir. Por exemplo, criar um senso de urgência desperta o medo de perder uma oportunidade, levando as pessoas a agirem rapidamente. Já o uso de histórias emocionantes pode gerar empatia e conexão, tornando uma proposta mais convincente. Um exemplo disso é a forma como campanhas publicitárias usam gatilhos emocionais para vender produtos ou serviços. Além disso, o capítulo enfatiza a importância do controle emocional do próprio comunicador. Para persuadir eficazmente, é essencial demonstrar confiança e calma, independentemente do contexto. Técnicas como respiração controlada e ajuste do tom de voz ajudam a transmitir segurança e aumentar a credibilidade. Saber equilibrar lógica e emoção na argumentação é uma das habilidades mais poderosas para influenciar decisões. O Manual de Persuasão do FBI oferece um guia prático sobre como influenciar e persuadir as pessoas de maneira ética e eficaz. Através de técnicas testadas e comprovadas pelo FBI, os autores mostram que a chave para a persuasão está na compreensão do comportamento humano, na criação de conexões autênticas e no uso inteligente da comunicação verbal e não verbal. Aplicadas corretamente, essas estratégias podem transformar a maneira como interagimos e influenciamos os outros em diversas áreas da vida.